meu podcast de hoje vamos conversar com Daniel Lentz. Daniel, que é funcionário público da Justiça Federal, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre corrida, sobre atleta, né? Sobre desempenho que tem que ter um atleta amador, né? Mas que leva muito a sério essa brincadeira que tem tomado conta aqui das ruas de Lajeado. Daniel, como é que tá? Tudo bem? Joel, bom dia, tudo bem? É uma alegria agradecer o espaço para poder falar de corrida, de esporte, de saúde. São valores importantes assim para o ser humano, assim, na minha visão. Então, agradecer o espaço novamente, cumprimentar quem está nos assistindo. Bom, Daniel, como é que começou o desejo, né, pela corrida até porque agora o número é muito grande de Lajeado, que a gente vai entrar nos detalhes daqui a pouco. Mas o Daniel começou de que maneira? Eu comecei como qualquer jovem, né? Andava de bicicleta, jogava bola, fazia uma academia, assim, tudo, mas nada muito, nunca busquei performance, sempre foi como lazer, como diversão. E às vezes ali jogando futebol acontece um final de semana tem uma chuva, não sai o jogo, a outra semana, né, tá voltando uma lesão. E eu dava umas corridinhas assim para manter forma, né? Eu gostava, mas não tinha nem ideia de distância que eu percorria, não fazia nem ideia, era mais assim para manter o corpo ativo. Num determinado momento lá me inscrevi numa prova lá, tava na praia meio à toa lá, vi lá um movimento, falei, vou me inscrever nessa prova, fui lá fazer, eram 10 quilômetros. Sem nunca ter corrido assim? Não, nunca competi nada, né? Pensei, gostei do movimento, vou lá fazer a tal da corrida essa, né? Corri, fiz os 10 quilômetros, assim, para o iniciante é bastante, né? Bastante. E aí naquela semana na academia eu falei pro pessoal, eu fiz a corrida, assim, 10 quilômetros em tanto tempo. Os guri, isso é um baita tempo e tal. Começaram a me trazer alguns parâmetros. Eu falei, não, legal, bacana. Mas continuei naquela, né? Futebol sábados, quando não tinha, ia dar uma corridinha e fui indo, né? Aí daqui a pouco o desejo cresceu, daqui a pouco achei uma prova de meia maratona. Falei, vou fazer a meia maratona. Quantos quilômetros são meia? Aí são 21 quilômetros. E aí estou eu lá na prova, encontrei um amigo meu, eu sempre gosto de contar a história do Ezequiel Piacini, ele estava lá com roupa de assessoria, aquele relógio tecnológico. Preparado. E aí, Eze, como é que vai ser? Não, cara, eu vou fazer tanto, pace e tal. Falei, mas o que é pace? Que bicho é esse? Fiquei ali meio boiando. Mas achei aquilo o máximo, achei aquilo muito legal. Pô, o cara tá preparado. Preparado, eu achei... Uma equipe de apoio. Eu achei aquilo sensacional. Daí, na outra semana, eu conversei com ele me orientou, eu treino na assessoria e tal, assim. Aí eu entrei na assessoria. Eu já tinha feito num ano anterior uma caminhada na Patagônia, lá um mochilão, e lá eu encontrei dois americanos que também corriam maratona, corrida de aventura. E conversando lá com eles, eu já tinha me despertado assim, a ideia de tentar um dia, quem sabe, fazer uma maratona, fazer uma coisa um pouco diferente. Aí meio que casaram todas essas ideias e entrei na assessoria. E aí já começa a primeira prova, entrei em dezembro, já rústica de Lajeado. Janeiro já tinha a famosa... A rústica quantos quilômetros? Pra gente ter Eu não me recordo se eu fiz 5 ou 10. Eu realmente não recordo. Tá, mas é... Estamos falando de dezembro. Curto. Estamos falando de dezembro de 2014, né, essa rústica. Daí a gurizada, agora em janeiro já tem a TTT. A TTT, a travessia Torres Tramandaí, que larga lá na Barra de Imbé, vai até... Ao contrário, larga em Torres e vai até a Barra de Imbé correndo. São 81 quilômetros. Rapaz. Mas era revezamento, era em equipe. Já me botaram num quarteto. Eu já fiz as contas. Bom, quarteto, 80 quilômetros, vou ter que fazer 20. 20 quilômetros, tá tranquilo. 20, até aqui tranquilo. E aí fiz sem o compromisso também já tinha uma pressãozinha. Quando tá numa equipe ali, né, era um revezamento, digamos, era nós 4, tu começa a dar um pouco mais de gás pelos companheiros, pelos colegas. Não posso deixar ninguém na mão. Não posso deixar ninguém na mão, tem que treinar, tem que fazer bonito. Então aquilo já entra num outro degrau de comprometimento. E aí fizemos a TTT, foi muito legal, muito divertido, a turma era muito boa. E aí de noite já tem um churrasco ali da TTT, confraternizar. Aí tá a equipe toda, tá lá 50, 60 pessoas de toda a equipe. E aí já começa o zum, maratona de Porto Alegre, maratona de Porto Alegre, maratona de Porto Alegre. E eu... Aí tu calma, pessoal. Calma nada, eu peguei pilha fácil, né? Peguei pilha fácil e falei, eu tô dentro, gurizada, tô dentro, vamos treinar, tô dentro, né? E aí minha esposa, beleza, tranquilo, mas vai no cardiologista, faz uns exames, faz uns testes, se é para fazer, faz direito. Quantos anos tinha nessa época? Estamos falando de 10 anos atrás, 35, 36 anos. Não, mas a idade boa, mas mesmo assim... Não, já tinha passado... Já não era mais um PA, mas enfim, né? E aí realmente fiz a maratona, fizemos todo o treinamento juntos ali. Nós estávamos na época entre 7 ou 8 que nós treinamos juntos
para aquela prova. E foi muito legal a parceria, a amizade. Isso é uma coisa assim, que para mim ficou bem marcado dentro da corrida. Né? O bichinho da corrida me mordeu por essa interação, né? Cara, tu treinar, tu ter comprometimento, tudo isso é importante, a disciplina, né? Sim. Porque o treino é duro, tem que correr praticamente todo dia para uma maratona, para fazer um Menos volume. dia de chuva. Corre igual. Corre igual. Corre igual, porque a gente mora em lajeado, né? Ou tá quente, ou tá frio, ou tá chovendo, ou tem vento. Então é aquela história, compra a roupa adequada e vai treinar, com chuva, com frio, com calor. Hoje em dia tem roupa tecnológica para tudo. Então chuva e frio, assim, para quem realmente é dedicado, hoje não é um impedimento. Bom, e aí como é que foi o desempenho na Maratona de Porto Alegre? Todos 7 chegaram ou não? Não, o pessoal vai caindo pelo caminho ali, né? Alguns machucam já no treinamento, né? Mas assim, o grosso, todo mundo terminou. Todo mundo fez a prova, foi muito legal, né? Uns melhores que tinham projetado, outros um pouco pior, mas isso é pouco relevante, assim. Quando a gente olha para trás, o tempo que tu fez é pouco importante. Eu participei, eu completei. Porque assim, Joel, 42 para um queniano ou para um cara que está começando, ainda são 42 quilômetros. Não tem assim, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Nessa prova que tu chega em Porto Alegre, tu te emociona, não? Foi nessa aí? Não, essa que é um pouco mais depois. Aí eu já sou um corredor mais maduro, já experimentado, né? Depois dessa de 2015, então dessa maratona, eu passei um período assim mais, vamos botar entre aspas, sabático. Não parei de correr, mas parei de me inscrever em provas. Por quê? Foi mentalmente assim, é bem pesado tu cumprir uma rotina de treino. Sim. Com Porque filhos, família. Tem uma coisa que é importante a gente dizer. Correr é uma coisa, treinar para correr é outra coisa. A corrida é aquela coisa mais agradável, prazerosa, tu faz um ritmo que é confortável, num horário que é bom para ti, tu tá curtindo, é um lazer. E se alguma coisa aconteceu, tu não corre também? Corre também, tá machucado, tá com dor, tá cansado, não dormiu bem. Se tu é um corredor, tranquilo. Se tu treina para a corrida, tu te desafia a fazer coisas para as quais tu não tá querendo fazer. Hoje eu acordei com dor. Sim, mas tu tem um treino de 5 vezes 1000 que tu tem que fazer num pace e tal. Ninguém quer saber se tu tá com dor. Mas hoje tá menos 2 graus e eu tenho que fazer 28 quilômetros. Tu vai lá e faz os 28 com menos 2 graus. Tu te desafia. Tu te desafia. Tu vai além do conforto. Tu entra numa zona mental assim um pouco mais pesada. Então, depois daquela maratona, eu entendi que eu precisava reciclar minhas ideias, mas continuei correndo. Aí eu botei assim, eu vou correr um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Um trajeto que eu gosto. Então eu elegi um trajeto dentro de Lajeado que eu gostava de fazer, que dava 10 quilômetros e 10 quilômetros e meio, mais ou menos. Saía dos Dique, né? Bento Rosa, Alto do Parque, Parque dos Dique. Dava 10 quilômetros e meio. Fazia aquilo dia sim, dia não. Fiquei assim por meio ano, um ano. Aí conheci o Morro Gaúcho. Tinha um pessoal que estava começando a correr trilha. Era uma coisa assim bem iniciante, assim, tudo era mato, né? E aí comecei a entrar com a gurizada, aí surgiu o Brutos do Gaúcho, que é uma equipe de corrida que tem em Arroio do Meio, que o pessoal corre trilha e compete. Mas nós começamos ali. O que é bem diferente, né? Correr em pista asfaltada. São praticamente esportes distintos, né? Tu tá falando de asfalto, estamos falando de velocidade, ritmo constante. Morro é força e resistência, né? Inclusive, fisicamente, o corpo muda um pouquinho. Né? Porque o que fazia trilha era mais encorpadinho, mais fortinho, precisava ter mais força para subir e força para descer, porque o impacto na descida é bem grande. E a corrida em asfalto ela é mais plana, mais dinâmica, é mais força e, digamos, é mais velocidade e constância. E resistência. E resistência a alta velocidade. São esportes mais ou menos diferentes. Mas para se machucar, a trilha é pior, né? Imagino eu. Nunca me machuquei correndo trilha. Não? Nunca me machuquei correndo trilha. Eu acho que o asfalto, a batida sempre igual, machuca mais. O crônico do asfalto machuca mais do que a trilha. Nunca tive uma lesão. Porque a trilha tu tem que estar o tempo todo olhando pro chão, muito atento, né? Porque muito tempo. Tem pedra lisa, tem raiz, tem tronco, tem de tudo. Tu vai desviando. Tem pedra solta. Tem de tudo. Para subir, para descer, tem barro. E nesse contexto ali, daqui a pouco começou a surgir a tal da ultramaratona de trilha. O que é uma ultramaratona? São provas de 50 quilômetros ou mais. 50 quilômetros? E eu peguei pilha de novo, vou fazer, vou treinar. E eu falei, eu vou treinar para fazer. Se faltar um mês para a prova eu sentir que eu tô forte, eu vou fazer. E fiz 3 ultramaratonas em 3 anos seguidos, né? Foi 17, 18 e 19. Todos aqui na região?
Todos no Morro Gaúcho. O Morro Gaúcho é um lugar fantástico para correr trilha. Eu digo que a melhor prova do Rio Grande do Sul para tu correr trilha é no Morro Gaúcho. Mas não é só trilhas, usa também as estradas, chão. Pega estradão, né? Ali, na época, nós tínhamos mapeado mais de 80 quilômetros de trilha entre o Morro Gaúcho, Morro São José, que é do lado, e aquele outro ali que já é mais perto de Capitão ali, que tem um quilombo ali, atravessa Palmas por outro lado de Palmas ali. Nós tínhamos mais de 80 quilômetros de trilhas ali. E nesse contexto eu fazia umas provas. Eu fiz um lugar lindíssimo, de certo? Maravilhoso. Tu vai em lugares assim que tu não imagina. Poxa, isso aqui do lado de lá, um lugar tão até lindo. Diminuir a velocidade para ficar apreciando. Não, e às vezes tu te pega assim, ó, mas quanto tempo que nenhum ser humano passa aqui, pisa aqui, sabe? Trilhas que são centenárias, mas estão desativadas. Então, isso é uma coisa bem legal. E contato com a natureza sempre é diferente. Mentalmente, para a tua saúde faz muito bem, né? O ritmo da natureza é muito bom, o contato com o verde é muito legal. Então eu fiz 17, 18 e 19 as ultramaratonas. Me inscrevi em 2019 para fazer a Mizuno, na época era a Mizuno Uphill, que era uma maratona que saía de Treviso, se eu não me engano, e chegava lá em Bom Jardim da Serra, que é no topo da Serra do Rio do Rastro. Então eram 42 quilômetros de corrida, sendo que os últimos 7 ou 8 ou 12, não me lembro agora, que eram subindo a Serra do Rio do Rastro. Que é fortíssimo, né? Então fiz essa prova em agosto, final de agosto de 2019, uma prova dificílima, fortíssima. Certamente a maratona mais difícil do Brasil, talvez uma das mais difíceis do mundo, pelo que tu sobe, né? Se eu não me engano, são 3.200 metros de subida, né? Se eu não me engano, se tu imaginar que cada andar de prédio tem 3 metros, estamos falando de um prédio de 1.000 andares. Meu Deus. Então, tu além de correr 42, tu sobe 1.000 andares de escada. É mais ou menos o parâmetro da prova. Então, eu fiz essa prova em agosto de 19, tinha feito em março, abril a ultra de 50, né? Então, o que acontece? Quando eu fiz as 3 ultras, eu tinha pontuação para correr uma prova na França, que é a OCC. Pontuação, porque tu vai correndo e vai ganhando pontuação. Vai ganhando pontuação no ranking internacional de corridas de trilha. Similar, assim, dá para dizer semelhante ao Audax, né? Que tu corre de 200, terminou, tu pode correr o de 300, 600. Tu vai te qualificando para correr. Então, como essa prova na França ela é muito disputada, como é que eles pensaram? Vamos pontuar quem faz outras provas. Quando a pessoa atingir uma certa pontuação, ela tem direito a correr aquela. Isso, então, em 2019 eu atingi a pontuação, daí eu pensei o seguinte, cara, essa prova é uma das mais legais do mundo de trilha, mas tem Boston, uma maratona ali de asfalto que é a mais legal do mundo. Quem sabe eu tento o índice para Boston, e aí eu vou fazer Boston e essa prova na França no mesmo ano, aí eu me aposento e vou contar a história para os netos. Pronto. Só que aí veio a tal da pandemia, Covid, em 2020, fechou tudo. Perdi os meus pontos da trilha, não tinha mais prova de maratona acontecendo. Tudo parado? Tudo parado, não tinha mais corrida no mundo inteiro. Mas corredor não para, continuei. Eu treinei assim, ó, olha o grau da loucura que a gente fez na pandemia, mas eu corri em esteira ali, 6, 7 meses, corria em esteira em casa. Em casa? Em casa, fazia 70 km por semana numa esteira. Olhando uma TV assim, passava ali um filme, ficava olhando o filme e correndo. Hoje a gente olha para trás, as loucuras da pandemia, a gente não acredita, mas... a pandemia fez a gente rever várias coisas. Várias coisas. Entre elas, atividade física, valorizar a família, as pessoas. Isso, as pessoas próximas, né? Logo que deu uma brecha ali na pandemia, que a coisa soltou um pouco, entre amigos nós decidimos, vamos fazer uma maratona entre nós, vamos escolher um trajeto e vamos fazer. E eu tô ali, né? Tô fazendo lá no quilômetro 28, meu coração disparado, coração explodindo. Falei, cara, tá errado. No ritmo que eu tô não pode, tá errado. Parei. Isso no sábado. Domingo eu fui testar, tava com Covid. Então fiz 28 quilômetros com Covid. E eu falei, mas que loucura isso aqui. Perigoso. Perigoso. Enfim. Mas continuei correndo, continuei treinando. Aí chegamos em 2023. 22, 21 eu fiz uma prova na Califórnia, fiz uma maratona lá em 2021, final de 21. 22 faço a maratona de Florianópolis. Em 22 também eu faço a maratona de Porto Alegre, eu quebrei, não terminei a prova. O que houve? Cara, eu tava muito fraco.
Não estava fisicamente forte. Tinha feito em dezembro aquela prova, e aí já em junho o meu corpo não aceitou bem o ritmo que eu tentei me impor. Tava muito frio, o meu corpo não aceitou bem o clima, não aceitou o esforço. A cabeça e o corpo não entraram num acordo, não terminei a prova. Isso é algo importante que tu fala, porque não é só físico, né, Daniel? Precisa ter também o emocional muito preparado para qualquer atividade física que é longa, né? Tipo, tu vai bater uma bolinha ali, a gente joga um dia por semana, 1 hora, tudo certo. Sim. Mas quando tu te programa para fazer algo tão longo Sim. e pesado, a cabeça é tão importante quanto o corpo, não? Quando tu tá fora da tua zona de conforto, o mental entra, né? Hoje já se fala que o mental não é assim, mental e físico. Hoje já se fala que é uma coisa só, e que essa resiliência mental seria uma quarta valência entre VO2, limiar, resistência e resistência mental, resiliência, né? Já se fala assim como uma aptidão física. Uma coisa só. Uma coisa só. E hoje o treinamento, o que se vê hoje? Que o treinamento leva o teu mental a desenvolver. Tu desenvolve um mental forte no treinamento. É um treinamento físico. Quando tu começa a fazer coisas difíceis e suportar elas, o teu mental vai melhorando. O David Goggins, aquele famoso, hoje ele fala da regra dos 40%, que quando tu não aguenta mais, tu tá só 40% da tua força mental, que tu teria mais 60% ainda de possibilidade. Claro, né, João? O que tu tem que pensar? Como é que o nosso cérebro é programado, né? O Homo sapiens existe há 1,5 milhão de anos. Como é que ele é programado, o cérebro? Para sobreviver. Então, quando ele sente que o corpo é agredido, ele começa a desligar o corpo para não morrer. O cérebro é programado para não morrer. Então, quando tu te submete a um estresse físico grande, o corpo entende aquilo como uma agressão e começa a desligar o teu corpo. Então, no treinamento, tu começa a aceitar que não estou morrendo. Só estou fazendo um esforço. E tu vai... Acima do que eu estou programado. Do que acima eu tô do acostumado. conforto, acima do que eu estou acostumado. Então tu vai... Assim como tu amplia a tua resistência física, assim como tu vai numa academia, tu amplia a tua força, treinando coisas mentalmente difíceis, tu amplia a tua força mental. Hoje é o que a ciência está começando a mostrar. Eu não sou cientista, mas eu leio isso. Mas eu gosto... Tu vive isso também. Eu vivo isso e eu gosto de ler o assunto. Eu estou falando do que eu estou lendo, né? Posso estar falando uma bobagem, assim, né? Mas eu entendo perfeitamente, Daniel. Nós vimos a expedição Rio Taquari, foram 187 quilômetros, e no último dia remando, em média, 10 horas por dia. E no último dia nós cansados, estávamos remando umas 3 horas já, vento contra, né? O rio muito largo, e aí não andava, e o Odorico da Univates percebeu isso pelo GPS, que nós não estávamos desenvolvendo. E aí eu olho para trás, tá o meu filho de 17 anos batendo o remo na água, não andava, o outro que tinha chegado não ia, e eu não aguentava mais. A ponto de desistir, assim. Daí eu disse, mas a gente está remando já há 6 dias, estamos a umas 8 horas do ponto de chegada, e eu vou desistir, né? Não dá para desistir. Nisso o Dorico liga. E aí foi o gatilho. Quando ele liga e diz, tu está parado muito tempo no mesmo lugar, o que está acontecendo? Daí eu disse, é que nós estamos muito cansados. Ele, não, mas falta pouco. Tipo assim, não deu para você, não, olha, dá uma... Não, falta pouco. Né? E aí eu comecei a gritar mesmo. Pessoal, vamos. Exato. Durou meia hora. Tipo, vamos. E aí nós pegamos o remo e vamos. Só que acabou a força física. Não tinha mais força física meia hora. Daí, de novo, é só na força de vontade. Não, pessoal, vamos chegar. Mas quando tu chega... É um negócio, não tem explicação. O teu mental vai lá para cima. O corpo libera algo, eu nem sei o que é. Mas é a trava mental. É a trava mental, né? Que o corpo, a mente vai desligando o corpo para sobreviver, só que tu começa a programar a tua mente para dizer, não tô morrendo, eu só tô cansado. Muito cansado. Mas assim, eu tenho muita força armazenada no meu corpo ainda e eu vou destravar essa força, eu vou usar ela. Então é isso. Eu vi alguns vídeos de maratona e vi de um queniano, né? Até para poder falar contigo. E aí tem a corrida, ele teve câimbras na chegada, uns, 20 metros, 30 metros da linha de chegada. E ele queria correr e as pernas não iam mais, ele perdeu a força com câimbras e tal. E ele tinha dormido mal, a viagem, o tênis que ele estava correndo não era o adequado faz alguns anos. Sim. E ele deita, ele vai rolando, né? Engateando, rolando para chegar no final. Ele não foi o primeiro, mas ele venceu. E aí, né, mídia no mundo todo, né, deu mais atenção para ele por esforço dele. Do esforço, da garra que ele teve do que quem chegou em primeiro lugar, né? Que não precisou fazer tanto esforço.
E tu presencia isso, né? Tu vive isso, né? Quando... A gente vive isso. E uma coisa assim, até uma questão cultural que acho que no Brasil a gente está começando a melhorar isso, né? Aqui no Brasil a gente valoriza muito quem ganha. O Ayrton Senna, o Guga, cara, justíssimo, maravilhoso. Mas a gente tem pouca valorização sobre quem se esforça. Que é agora tu falou do Massa, né? Felipe Massa, né? Mas sim, podemos dar 1000 exemplos de Que atletas. virou chacota, né? Mas acho que é um erro, que é um erro nosso. Eu acho que a gente foi injusto com o Massa. Eu fiz brincadeira com ele, claro, né? Sim. Mas acho que a gente foi injusto com ele. Mas quando tu vai para fora correr provas no exterior, tu vê que eles valorizam muito o esforço. Eles valorizam do primeiro ao último da mesma maneira. Se tu for ver na maratona de Nova York, eles têm um grupo de pessoas, tem mais gente assistindo os últimos colocados que os primeiros. É mesmo. Eles têm uma cultura de se reunir. Cara, tem gente que faz a maratona de Nova York não tem limite de horário. Então tem gente que faz em 6, 7, 8 horas. Chegam se arrastando. E esses são mais motivados pelo público. E tem uma multidão para receber eles. Ah, mas que bonito isso, cara. Porque eles valorizam o esforço. O esforço. O resultado é importante? É importante. Sim. Mas o esforço é muito importante. É muito importante também. Bom, e aí nós paramos aí na metade do caminho porque tu fez muita corrida. Tá. E aí tá fazendo as trilhas. Isso. E aí o que aconteceu? Daí eu fiz então, como eu te falei, eu fiz então a Serra do Rio do Rastro. Aí eu peguei o gostinho do asfalto, porque meu treinador disse assim: tu vai fazer o Serra do Rio do Rastro, tem subida, tu é de montanha, beleza, mas tu vai ter que correr muito no asfalto. Eu falei, vou treinar com os guris do asfalto. Chegou a caminhar na Serra do Rio do Rastro? Caminha, até os ganhadores não caminham. Não tem como... Não vale a pena tu correr. Tem pontos que não vale a pena correr. Principalmente quando faz a curva, assim, ó, a curva ela é... Cara, uma escadaria praticamente, né? Uhum. E aí caminha. E aí meu treinador disse assim, tu vai ter que treinar no asfalto porque tem trechos de asfalto que vai ter que desenvolver velocidade. Aí tinha uma gurizada que treinava em domingos ou sábados de manhã, o pessoal corria maratona de asfalto, ele disse assim, vai treinar com os caras. E eu fui com eles e peguei o gostinho, eu vi que eu tinha velocidade para acompanhar a gurizada, que era boa na época. Eu falei, cara, aí entra essa história, vou tentar o índice para Boston. Aí veio a pandemia, trancou tudo, né? Fiz em 21, 22 quebrei em Porto Alegre, terminei a de Florianópolis, aí 23 eu falei, cara, esse ano eu vou botar para derreter, azar. Comecei a treinar em novembro de 22, né? Comecei a treinar forte em novembro de 22, janeiro, férias na praia eu treinando, já botando uma base no corpo, fevereiro a gente foi viajar, treinei treinava direto todos os dias durante as férias, viagem, março começa a ir para Porto Alegre. Cara, eu tava voando. E aí, então, junho de 23, eu fiz a maratona de Porto Alegre, 3 horas e 12, é o meu melhor tempo de maratona até hoje. Maratona é interessante, é a prova que eu mais gosto de fazer, mas é a minha pior prova. Eu nunca fiz uma maratona realmente que eu considero... Por quê? Ajuda nós. 3 horas e 12 não é um bom tempo? É o que me xingam, né? Dizem que é um baita tempo, tanto que eu faço índice para Boston com 8 minutos de margem, né? Sim, fazer o índice para Boston é uma coisa muito difícil, eu fiz com 8 de margem. Mas eu vejo que dentro do que eu posso fazer, eu sempre achei que eu fiquei muito abaixo. Tu te cobra mais? Eu me cobro pra caramba, eu tenho que melhorar essa parte. E eu me cobro, eu sempre acho que eu podia ter feito uma prova melhor. Mas chegou num ponto da prova que estava calor, eu tive câimbras e eu administrei, eu vinha em ritmo de fazer a prova em 2 horas e 56, 57, 55 talvez. Só que eu tive câimbras no 27, 28, e aí eu achei melhor eu administrar a margem que eu tinha. Não parou? Parei e caminhei. Caminhei por causa das câimbras. Sim. E não tem como correr com câimbra, né? Podia ter arriscado, porque era uma câimbra assim, limite. Sabe aquela puxada que ainda não é uma câimbra, né? Eu tava nesse patamar assim. Eu podia ter arriscado correr, ter feito em 2 horas e 56, 57, mas eu poderia ter tido uma câimbra paralisante e perderia Boston, perderia tudo. Naquele momento, né, tu tem 1 segundo para decidir. Naquele 1 segundo eu decidi que era melhor eu administrar a margem que eu tinha e fazer o índice para Boston. Por que a câimbra te deu, já que tu faz isso, tem acompanhamento, provavelmente te alimentou de maneira adequada, por que deu câimbra? Não existe uma resposta única para câimbra. Ninguém até hoje tem uma solução. Sal, potássio, hidratação, excesso alimentação, excesso. Não existe uma resposta única, né? Hoje se fala muito que ela é multifatorial. O próprio estresse da prova te desgasta, talvez o calor do dia, talvez eu não tenha me hidratado direito, talvez faltou um Gatorade, talvez faltou sal, talvez faltou... muito talvez. Ninguém tem uma resposta única e
definitiva. Porque às vezes tu vê atletas, tipo do futebol, é muito comum, né? Mas também de corridas terem câmeras. Sim. E acompanhados com toda a equipe que é necessário para fazer uma prova lisa. Exato. E mesmo assim tem câmera. Mesmo assim tem câmera. É um desgaste muscular muito grande, mas assim, o que causa esse desgaste? É a própria prova? É o calor? Ninguém tem uma resposta direta para isso. E aí tu conseguiu terminar, te classificou para Boston. Me classifiquei para Boston. Eu fiz em abril de 2024, fiz a maratona de Boston, que é assim, a maior prova de atletismo do mundo, a maior corrida do mundo. E Boston, tu não entra por inscrição, tu entra por índice. Tu tem que fazer um determinado tempo, que varia conforme a tua idade, né? Se tu é homem, se tu é mulher, e depende da tua idade, tem um índice de classificação. E eu consegui entrar. Se eu não estou enganado, não quero mentir, eu sou o primeiro e único homem de Lajeado até hoje a ter feito a maratona de Boston. Que é sensacional, né? Que é sensacional. É uma coisa assim, fora. Né? É uma prova, Joel, que ela tem... Esse ano agora correram, faz semana passada, a edição de número 129. Então é uma prova que tem 129 anos. O único ano que não teve a maratona de Boston foi o ano da pandemia Covid. Eles fizeram a maratona de Boston, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, nada interrompeu a prova. Ela existe desde 1897. Então já está no 3º século a prova. Né? A maratona olímpica é de 1896. E aí, qual é o sentimento, a sensação de participar de uma prova dessa? Até eu gosto de contar a história, até vou voltar um pouquinho no tempo e no momento cultural histórico, né? Se a gente... Agora eu vou puxar a Grécia, Pérsia, para nós chegarmos a Boston. A gente vai longe agora na história. Lá pelo ano 490 a.C., a Pérsia vai invadir a Grécia. Se tu for ver lá na história, se for ver o 300 de Esparta, os 300 espartanos, tá mais ou menos nessa época aí, é da mesma época, né? Vem a Pérsia, que era um reino... onde hoje é o Irã, mas era extremamente rico na época, tinha o exército mais forte do mundo. Eles decidem que vão invadir a Grécia. E nesse caso específico, eles querem invadir Atenas. Na época, a Grécia não era um país, a gente tem que lembrar das cidades-estados. Então, era a Grécia, Esparta, Coríntios, eram cidades separadas. Éfeso, Zaquintos, Zimbros, né? E aí eles vão invadir Atenas especificamente. Aí Atenas, aqui em Atenas a gente não tem como se defender, mas os persas vão vir pelo porto de Maratona. Lá é um porto, é um negócio que tem umas rochas, assim, lá a gente vai conseguir se defender. Porque o exército da Pérsia era muito maior e muito mais forte. Era o exército mais temido do mundo. Na época nem se chamava Pérsia, se chamava Medos. A palavra medo, como a gente conhece hoje, deriva daquele exército da Pérsia. Porque o nome do exército era Medos. Pô, que legal. Se tu for ver as guerras medúnicas, que era a guerra contra os medos, isso 490 a.C. Daí que vem a palavra medo. Medo. Tenho medo. Vem dali, tenho medo. Era aquele sentimento. Os medos estão vindo nos invadir. Então o exército de Atenas vai todo para a Maratona para proteger aquele porto, que era o único local que os persas, os medos, conseguiriam acessar. E ficam as mulheres e crianças em Atenas. E dito e feito, os atenienses lutam pela vida, porque, cara, não vai sobrar ninguém. Eles lutam pela vida e vencem a batalha de Maratona. Aí tem a história famosa que todo mundo conhece, que vai um soldado ateniense, que é o Fidípides, vai correndo até Atenas para dizer que ganharam. Mas por que ele vai correndo? Porque fica uma parte do exército de Atenas na cidade com a seguinte ordem: se não voltarmos até tal dia, é porque nós perdemos a guerra. Então vocês matem as mulheres e crianças. Porque era preferível morrer pelo exército de Atenas do que eles serem escravizados pelos persas. Abusadas e tudo que aconteceu. Tudo. Então, assim, olha o grau de loucura da época. Então, assim, era melhor morrer. Então, assim, por que o Fidípides dá aquele pique de 42 quilômetros de maratona até Atenas? Agora entendi por que 42 para ele claro. Porque a distância entre Maratona e porto. Atenas... Exatamente. A distância entre Maratona e Atenas é 42 km. O Fidípides vai correndo para evitar que o próprio exército de Atenas mate as mulheres e crianças atenienses. E a Grécia e Atenas especificamente, isso é consenso, tá? O que nós temos hoje, civilização ocidental, democracia e imprensa, diálogo, debate, respeito, vem da cultura ateniense. Então, se Atenas perde aquela batalha, a cultura ocidental, como a gente conhece hoje, não existe. Nós seríamos hoje iranianos. Seria a cultura persa até hoje aqui, a cultura dos iranianos. Né?
com todos os dobramentos que a gente consegue imaginar disso. Então, eles vencem a batalha de maratona, o Fidípides vai lá e pá, avisa, salvam Atenas, a civilização ocidental... Corre 42 quilômetros. E cai morto. Ele chega em em Atenas... dizer como é que chega, porque ele corre sem tênis adequado, depois de batalhar. Depois de lutar, sem dormir, de com maneira... todo o armamento não dele. Se alimentou, não tomou água, Gatorade. Nada. Não tem gel, não tem nada. E só que eles conseguem salvar Atenas, as mulheres e crianças, e ele dá o aviso e cai morto. Morre. Aí a gente vai voltar agora então, vamos pular para 1896, a primeira Olimpíada da Era Moderna, porque as Olimpíadas também são uma invenção dos gregos e dos atenienses. Então, quando eles vão fazer a primeira Olimpíada moderna em 1896, eles vão fazer na Grécia para homenagear aquilo. E assim, não, vamos fazer uma corrida chamada maratona para homenagear, porque foi na Batalha de Maratona que a civilização ocidental é salva. Sim. E fazem em 1896 a primeira maratona olímpica. E nesta Olimpíada tem um cara de Boston que é treinador, ele não é atleta, ele é um treinador de atletismo nos Estados Unidos e escuta aquela história, essa que eu contei agora, ele escuta essa história e fica encantado. Ele fica maravilhado, enlouquecido. Ele fala assim, ó, nós vamos fazer uma maratona em Boston. Porque Boston, tem que saber, os Estados Unidos era uma colônia inglesa. A luta para os Estados Unidos se livrarem de ser uma colônia inglesa começa em Boston. Então eles têm essa cultura de lutar contra um opressor. Eles têm isso muito forte em Boston. E por isso que ele fica encantado com essa história da batalha dos atenienses contra os persas. Ele falou assim, nós vamos fazer uma maratona em Boston. E surge em 1897 a maratona de Boston. Um ano depois. Então assim, ó, olha no que nós estamos... Tu sabe da história. Correr em Boston... E eles, Joel, eles são enlouquecidos, porque para eles, como eles têm essa história da luta contra um colonialista, um opressor, para eles é o maior feriado do ano para aquela região. Não é um feriado nacional americano. Lá para eles, a Maratona de Boston é no dia do Patriota. Se tu olhar aquele filme O Patriota, que é do Mel Gibson, acho que nos anos 90 esse filme, conta exatamente essa história da luta do pessoal de Boston contra os ingleses, que oprimiam eles, que colonizavam eles, que usurpavam eles. Ele conta exatamente essa história. Então a Maratona de Boston está nesse contexto patriótico deles. É no dia do patriota, para eles é a festa do ano. E a maratona corre dentro dessa festa. As pessoas vão para o pátio das casas, fazem churrasco, bebem, é uma festa, se divertem, botam música alta e torcem para a maratona. Todo mundo acompanha a maratona. Todo mundo. Então, assim, tu corre com uma gritaria do quilômetro 0 ao 42. É um negócio assim, ó, é fantástico, cara. É negócio de outro planeta. Por isso tem tanta segurança e que outros já tentaram, inclusive pessoas morreram em atentados, né? Sim, em Boston, né? Em 2013. Tem filme, inclusive, que fala isso, né? Que conta os detalhes, como é que eles mudaram, inclusive, o esquema de segurança depois de 2013, porque houve o atentado. Sim, hoje é muito revistado e até a chegada em si, tanto que a minha família não vai assistir a minha chegada, porque é impossível. Né? O que eles fizeram? Eles pegaram um metrô, foram até o quilômetro 34, tem o Boston College, que é uma faculdade bem tradicional, e ali tem uma galera assistindo. Porque é no Boston, tu desce, tu sobe. Quando chega no topo dessa subida, que é a parte mais difícil da prova, é o Boston College. Então, um ponto muito impactante da corrida, né? Muito de superação. E eles estão ali. Então, depois eles pegam o metrô de volta e me encontram depois que eu já cheguei. Mas eles... Te emocionou? É bem emocionante. É bem legal. Ver a família? É bem legal. Porque tu não faz sozinho, né, cara? Tu não vai correr uma maratona sozinho. Tu não vai fazer um índice sozinho. Tu não conquista nada sozinho. Tu precisa do apoio da tua família, dos teus amigos. Cara, tu não faz. Ninguém... A corrida, a gente gosta de dizer que é o esporte individual mais coletivo que existe. Tu não corre sem tua família. Pô, frase legal. Individual mais coletivo. É o esporte individual mais coletivo que existe. Porque tu corre, mas... Tu leva um monte de gente contigo. Tá, o teu treinador contigo, os teus amigos de treino, teus colegas de treino, a tua família, os teus amigos que entendem as tuas ausências. Eventualmente te convido para um churrasco, para uma janta, para uma viagem. Tu, não, porque eu estou treinando. Não posso beber porque eu estou treinando. Não posso sair porque eu estou treinando. Então, esses amigos que entendem são muito especiais também, né? Aí tu vê realmente quem é de verdade. E é isso, cara. Tu leva todo mundo contigo, né? Cada quilômetro, cada dificuldade, tu vai lembrando dessas pessoas
E tu termina a prova com todo mundo contigo. É isso que é bem... Cara, não existe nada mais emocionante no mundo que uma chegada de uma maratona. Como é que foi a tua chegada em Boston? Ai, foi um negócio assim, é quase uma realização de uma vida, porque eu nunca fui destaque em nada de esporte. Eu nunca fui o melhor do futebol, nunca fui o melhor da bicicleta, nunca fui o mais forte. Mesmo para correr ali no teste de Cooper, eu era do meio para trás ali, eu nunca fui, né? Eu me construí como corredor. Eu, mesmo na corrida, o Dani é magro, assim, eu sou magro, ponto, mas eu nunca fui rápido, nunca tive entre os melhores. Né? Eu consegui me construir como corredor na base de treinamento mesmo. Né? Da superação. Da superação. Se tu pegar hoje, tu bota no Google agora, qual é o caminho mais longo caminhável na Terra? Tu vai botar, é Cidade do Cabo a Magadan, na Rússia. Então tu vai subir toda a África, tu vai cruzar para a Ásia, tu vai cruzar toda a Ásia, lá no Estreito de Bering, para lá da Mongólia, da China, lá na pontinha da Rússia. São 22 mil quilômetros. Isso, eu já corri mais do que isso. Eu tenho registrado no meu Strava quase 23 mil quilômetros. Então, assim, ó, quando eu chego na chegada em Boston, eu olho esses 22 mil quilômetros para trás e eu vejo, cara, eu construí isso. Puxa. Ninguém me deu, eu não nasci isso. Eu me construí com essas pessoas que estão comigo, sabe? Não é dom, não é esforço. É dom, é esforço. Eu acho que a disciplina, ela supera o talento. Bom, talento com disciplina, bom, daí tu vai pra Olimpíada. Sim, aí... Né? Os caras olímpicos realmente... Não, e tu fez isso com que idade, Daniel? Foi agora, depois de velho, né, cara? Casado. Quantos anos? 44. 44 44, anos. 45 anos de idade. 45. Não é um piá, né? Nunca. Não. Não, com todas as obrigações da vida moderna, né? É casamento, um trabalho que é exigente, duas filhas para dar atenção, amigos, vida social, pai e mãe, com todas as obrigações que um homem adulto tem, e tu conseguir tempo para fazer isso, eu acho que realmente é extraordinário. Correr, treinar uma barbada. O difícil é tu levar o resto desse malabarismo da vida junto. Qual o nome da tua esposa e as filhas? Cristiana, minha esposa é Cristiana, sempre me acompanha, minha grande apoiadora. Minhas filhas, a Sofia e a Alice, também estão sempre comigo, estão sempre lá no Vamos Pro Corre. Agora viraram atletas mirins, elas se intitulam Pacers do Vamos Pro Corre, elas estão sempre junto lá com a gente. Né? Que legal. Bom, tanto é que Vamos Pro Corre, agora a gente fala, porque toda essa tua experiência, essa vivência, essa paixão pela corrida, fez com que vocês, né, tem mais alguns amigos e tal, mas a ideia foi tua, acho, de fazer isso em Lajeado. Exato. E aí a gente percebe, em especial na quarta-feira, que muita gente corre por Lajeado. Né? Eram 50, que é um grande número, daqui a pouco foi para 200 pessoas. Me falaram de 400, esses dias passaram na frente de casa, lá em Carneiros, e não parava mais de passar gente, né? Eu digo, quanta gente correndo, é uma prova? Não, é só uma corrida em Lajeado. Como surgiu essa ideia do Vamos Pro Corre aqui em Lajeado? Bom, eu contei toda essa minha história de corredor, né? Evidente, a gente conta aqui em alguns minutos uma história de 10 anos de experiência, mas eu, assim, além de correr, eu sempre gostei muito de ler sobre corrida, eu gosto de saber os assuntos, conhecer as histórias. E eu sempre percebi muito que a corrida era uma bolha, é uma bolhazinha, sim, é uma bolha, mas é uma pequena comunidade também, porque como eram, aspas, poucos corredores, né, é uma pequena comunidade. Mas eu via essa aspas, comunidade muito desconectada, né? Tu tem as assessorias aqui, entre as assessorias existe um pouco de rivalidade, aí tem os treinadores, aí tem as academias, tem os fisioterapeutas, tem os organizadores de provas, mas todo mundo assim muito desconectado, né? E eu via, cara, mas isso aqui tem um espaço para conectar esse pessoal todo. E eu voltei de Boston com esse espírito mais coletivo da corrida e pensei, cara, eu preciso levar alguma coisa, construir alguma coisa em Lajeado. Mas eu não sou treinador, não sou profissional de educação física, não sou médico, não sou entusiasta. Sou um corredor amador que adora correr, é minha paixão. Eu pensei, cara, mas eu preciso dividir isso com alguém. Aí eu começo a pensar, eu falei, cara, eu vou fazer uma comunidade de corrida. O que é uma comunidade de corrida? São pessoas que se unem em torno de uma paixão em comum. Qual é a nossa paixão? É a corrida. Nós vamos correr. Nós vamos marcar um dia da semana, nós vamos convidar todo mundo, é aberto,
e nós vamos correr. Nós vamos correr devagar para que todo mundo possa acompanhar. E a gente brinca que eu criei a expressão que é o pace fofoca. Eu quero que a gente consiga correr e ao mesmo tempo conversar, fofocar, entre aspas. Tu viu né? essa árvore aqui? Tu viu? Nossa casa que eu nunca tinha visto. Ficou sabendo do fulano, isso aí. Então quem não vai... Não, a gente não fala mal de ninguém, é uma brincadeira. A gente brinca que é no pace fofoca. E é uma delícia, João. Tu tá lá no meio daquele pelotão de 500 pessoas, só aquele zumbido das pessoas conversando. Cara, aquilo é maravilhoso. Fazemos duas coisas boas. Amizade, relacionamento e atividade física. Porque hoje isso tá muito, a saúde está muito conectada ao exercício, mas também a conexões reais. Pessoas sozinhas têm muito mais tendência à depressão e coisas ruins. E pessoas que têm grupos de amigos, que têm relacionamentos... Hoje isso está muito vinculado à saúde mental também. Então a gente está falando de saúde física e saúde mental. Esporte e relacionamento. Então vamos para o Corre sobre isso. É sobre comunidade. É sobre relacionamento, sobre conexões reais. O que nos une lá? Não é a política, não é a religião, não é gosto por Inter, por Grêmio. O que nos une lá? A corrida. Então o slogan lá do Vamos para o Corre, a primeira postagem é: a corrida é para todos. A gente convida todo mundo, independentemente do que tu faz fora da corrida. Tu gosta de correr e tu gosta de caminhar, agora a gente está com caminhada também, tá bem legal a turma da caminhada, tu tá convidado para o Vamos pro Corre. Então é um dia fixo, é toda quarta-feira às 19h30, a gente tenta sair de pontos diferentes da cidade, a gente tenta fazer trajetos diferentes para dar uma dinâmica. As corridas são, em geral, temáticas, então a gente já fez uma corrida de Natal, já fizemos corrida de Ano Novo, já fizemos corrida de Carnaval, corrida de Páscoa. Fizemos o Inimigo da Moda, que as pessoas eram... isso foi divertidíssimo, assim. As pessoas eram convidadas a usar uma roupa brega, fora de moda, né? Cara, e foi lá. Eu iria usar as minhas normais, então. Eu até brincava, assim, o risco é eu ir normal e... esse é o mais brega. Eu brincava que esse era o grande risco, né? Fizemos semana passada o Dia da Amizade, para celebrar a amizade, porque agora em abril era o Dia Nacional do Amigo. Fizemos em abril o Dia da Visibilidade das pessoas com síndrome de Down. A gente gosta de temas sensíveis também. Legal, a gente bota um pezinho na zoeira, mas a gente também gosta de trabalhar com temas sensíveis. Então, assim, a gente está falando de síndrome de Down, a gente está falando de entender o diferente. Então, a gente está falando de empatia, de aceitar as pessoas que são diferentes. Né? Fizemos em janeiro o Janeiro Branco, até foi uma sugestão do pessoal do hospital, que é a conscientização da importância da saúde mental, né? Mental e emocional. Tudo a ver com esporte, né? Tudo a ver com esporte. Tá, e quem nunca correu, tem como caminhar, tem como ou tem que seguir um ritmo, tem hora para sair, hora para chegar? Sim, João. A nossa ideia qual é? É sair, a gente larga junto e termina junto. Né? Tem um trajeto de corrida de 6 km, um trajeto de corrida de 4 km. E nós temos a caminhada de 4 km. Então tu vai me dizer assim, tem a caminhada, dá para caminhar. Então eu digo assim, cara, eu tô completamente sedentário, faz 5 anos que eu não faço nada. Vai para caminhada. Pode caminhar. Pode caminhar. E se não puder caminhar, pode desistir também. Pode ficar. Mas o ideal é que termine. Assim, eu vou te dizer que todo mundo que a gente vê, isso é bem bacana, isso é bem legal do Vamos pro Corre. A gente vê ali as pessoas que estão mais para trás, com bastante dificuldade de acompanhar. Às vezes, vamos por aqui, vamos pegar um atalho. As pessoas não querem. Elas querem completar. Eu falei, cara, tamo junto, eu vou contigo até o final. Porque nós temos assim, um apoio muito legal, fundamental do Departamento de Trânsito de Lajeado. Né? O pessoal nos ajuda, assim, eles vão com o carro, vão com a moto, vão guiando, vão fechando as ruas. Né? Porque o Vamos pro Corre acontece na rua. A rua não está fechada para nós, a gente não quer fechar a cidade. Vocês dividem o espaço com os carros, com a vida da cidade. A gente compartilha o espaço. Assim, muito modestamente, né, do nosso tamanho, que a gente é pequeno, a gente quer melhorar essa relação pedestre e automóveis, porque o trânsito é louco isso, né? Tu tá de carro, tu toca o carro por cima do pedestre, aí tu estaciona, vai atravessar a rua e tu é o pedestre. É meio louco isso. É verdade. Então a gente está tentando desmistificar essa questão. Cara, todo mundo aqui é pedestre e todo mundo é motorista, né? Sim. Então, assim, o pessoal do Departamento de Trânsito nos ajuda muito. Então, nós temos, além do Departamento de Trânsito, nós temos de 10 a 12 voluntários por evento, que são os nossos pacers. Então, vai 1, 2 na frente, alguns na lateral, né? Para a gente não fechar completamente a pista, né? Fica orientando. E vai um grupo grande no fundo. Geralmente, eu estou no grupo do fundo ali. A gente vai ajudando as pessoas que são mais iniciantes, estão com um pouquinho mais de dificuldade, para tentar manter o ritmo, manter o grupo conectado. Toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira. Chuva, sol. O Instagram de vocês é?
Vamos pro Corre Oficial. Vamos pro Corre Oficial. Segue o Vamos pro Corre Oficial. As informações do ponto de largada tá sempre lá. Tu já sabe que é quarta-feira, 19h30, isso todo mundo já sabe. O que a gente acaba informando lá é o tema do evento e o local de largada e chegada. Aonde que vai sair? Próxima quarta-feira vai ser no Ponto da Bike, ali no bairro Florestal. Né? Semana passada fizemos na Viber, fizemos Lojas Dulles, fizemos na Tom Maior Cervejaria. Viu que a gente está ajudando várias empresas que foram atingidas pela enchente. Uhum. Né? Fizemos na Jamrock, fizemos na Lupulado, fizemos na Clínica Equilíbrio, fizemos no Kron, nosso grande apoiador. Né? No Kron foi muito legal. Fizemos no Kron a edição do Dia da Mulher, que foi em março. Joel, nós tivemos mais de 1.200 pessoas participando. 1.200? 1.200. Assim, ó, foi maior até agora? Foi a maior. Sem dúvida foi a maior. Né? Eu convido as pessoas a acessarem o Instagram e olharem os vídeos e fotos e os stories, estão todos lá. Para não dizer que eu tô mentindo, 1.200 pessoas. Uma energia, assim, surreal. Fantástico. Daniel, agora qual que é o próximo passo? Aos 45 anos, tem algum desafio? Ou tu tá vendo ainda o que tu vai fazer aí para deixar a tua esposa e as filhas dizendo que esse cara vai fazer? Eu tinha, depois de Boston, eu tinha dito que eu ia me aposentar das maratonas, que eu ia virar o tiozão que só ia correr assim, né? Mas eu percebi que eu tive por muitos anos o índice para a maratona de Nova York e eu não usei esse índice. E eu descobri também, eu me arrependo de não ter usado, porque é uma maratona extremamente desejada e disputada, e eu, né, não usei. E eu me dei conta que eu ainda tinha o índice para a maratona de Chicago, que é uma das mais importantes do mundo. Então agora em outubro eu vou fazer a maratona de Chicago, 42 quilômetros. Ela é uma das 6 maiores maratonas do mundo, né? E esse vai ser o meu último desafio assim de performance, digamos, né? O outro desafio, que daí é uma questão pessoal, que é realmente o Vamos Pro Corre, que é dividir toda a minha experiência, junto com o Miguel Lucian, que é meu grande parceiro no Vamos Pro Corre, de dividir a nossa experiência, o nosso conhecimento e incentivar as pessoas a correrem. A gente percebeu que sim, a corrida cresceu, né? Tem estudos da Olímpicos que dizem que 13 milhões de brasileiros correm. Se tu fizer a conta, 13 milhões são 6% da população. Se tu trouxer isso para Lajeado de 100 mil habitantes, são 6 mil corredores. Isso não é pouca coisa. É bastante. Bastante. E cada vez mais, né? Se tu trouxer ciclista, corrida, caminhada, pádel, beach tênis, muita crossfit, musculação é fortíssima, aqui na região tem muita gente que caminha. Uhum. Né? Então, assim, se tu trouxer para Lajeado, nós temos em hipótese 6 mil corredores, cara, é bem plausível. Se tu trouxer isso para o Vale do Taquari, 350 mil habitantes, a gente está falando de 20 mil corredores, é bem plausível. Porque se tu pegar hoje uma prova grande aqui da região, estamos falando de 1.500 corredores, só que esse mesmo estudo fala que 80% das pessoas que correm jamais participaram de uma prova competitiva. Então, assim, olha o universo de pessoas que tem para ser atingidas e incentivadas. Né? Muito grande, né? Dá para fazer muita coisa. Muito grande. Então, assim, ó, eu digo, mas Vamos Pro Corre junta 500 pessoas. Cara, Lajeado em termos de cultura, Lajeado e Vale do Taquari, em termos de cultura, de educação, cara, são muito acima. A gente viu agora todos os perrengues que a gente enfrentou, assim, 5, 6 enchentes devastadoras. Cara, a cidade se reergueu. Isso aí. Tá assim. Por que se reergueu? Beleza natural? Não. Clima bom? É o povo. Logística? Não, é o povo, cara. É o povo. O nosso povo é muito melhor, é muito diferente. Eu não quero usar a palavra melhor. O nosso povo culturalmente é muito à frente, cara. A galera não se entrega, né? Não se entrega. O pessoal é forte, é resiliente. O pessoal tem uma visão de mundo diferente. É por isso que o Vale é tão forte. Por isso que o Lajeado em si é tão forte. Por causa das pessoas. E o Vamos Pro Corre, ele é forte porque as pessoas aqui são muito fortes. Elas entenderam. E a gente começou assim em dezembro e já fizemos na segunda edição, já era uma temática. Falei, cara, será que o pessoal daqui vai botar a toquinha de Papai Noel? Cara, a galera entendeu a proposta. Foi todo mundo toquinho. E eu brinco assim, toda semana a gente destrava uma vergonha diferente. A gente fez uma corrida que era uma campanha do sono. Teve uma clínica de Lajeado aqui que trabalha com sono, qualidade de sono. E nos propuseram, em fevereiro é o mês março, é a conscientização da importância do sono. Vamos fazer uma corrida do sono? Eu falei, cara, nós vamos fazer temática, nós vamos correr de pijama. Então assim, E correr de pijama? Mas todo mundo corre de pijama. Então eu digo assim, toda semana a gente destrava uma vergonha diferente, as pessoas entendem a proposta. E é muito legal, porque a gente vai passando na rua e as pessoas que estão na rua, no bar, estão na academia, estão no trabalho, vê aquilo e param para assistir.
Tá E aí, criando tá- uma identidade já. E aí, assim, passa, ele tem uma vovozinha na sacada, a vovozinha tá aplaudindo. Tu entende? A gente levou 1 minuto de alegria para aquela senhora. No última edição agora, daí o Miguel parou na sinaleira da Washington Luiz para esperar, porque a gente atravessa todo mundo junto. Então tem que esperar quem tá atrás. Aquilo que eu falei, eu não posso bloquear por 5 minutos a Pasqualini. Então a gente se reúne, reagrupa e atravessa em 1 minuto para atrapalhar o mínimo possível. E aí, para a parada ficar mais divertida, eles fazem algumas dinâmicas, né? Fazem uma brincadeirinha de palmas, fazem uma brincadeira de morto-vivo. Então, assim, a pessoa tá fazendo exercício, tá brincando, tá interagindo e não vê que tá parada esperando. E quem tá passando se diverte também. Tinha o pessoal na sacada e o Miguel, vocês aí, vamos fazer junto. Aí disse que tinha um senhor tomando um chimarrão, ele larga a cuia dele e começa a fazer a brincadeira junto. Então, cara, isso é muito legal. Essa interação com a cidade é muito legal. Mesmo os carros que estão parados nos esperando, cara, a gente nunca, assim, nunca ninguém nos xingou, nunca ninguém buzinou. A gente agradece pela paciência das pessoas. As pessoas nos fazem um sinal de positivo de volta. Então, assim, o Vamos pro Corre, ele tá, assim, levando, assim, uma alegria, uma coisa diferente. Assim, leve para a cidade. Leve. Daniel, quero agradecer muito a tua presença. Obrigado por ter nos incentivado a fazer atividade física, pelo que a gente falou, a valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, que foi o que tu demonstrou aqui, e a se desafiar, né? A atividade física e emocional também, que é importante. Muito obrigado por ter vindo aqui no meu podcast. Obrigado, Joel. Obrigado a quem está nos assistindo. E eu acho que é isso, Joel. Falando do Vamos pro Corre especificamente, a força do Vamos pro Corre, falei na última resposta, assim, são as pessoas. Então, assim, eu tenho que agradecer de coração a cada pessoa que vai no evento, que dá um like ali no Instagram, que me diz, Dani, não consegui, mas eu vou ir. Eu não consigo ir, mas eu oriento os meus amigos a irem. E principalmente a quem realmente vai, quem participa, assim, vocês são demais, gratidão, obrigado. A gente sabe, Joel, as dificuldades, as vitórias pessoais que tu tem que ter para na quarta de noite estar lá correndo. Porque, cara, tem tanta coisa melhor para fazer. Ficar sentado no sofá, ir no barzinho. E quando chove, vai igual. Cara, né? É tem incrível. igual na chuva, né? Os eventos de chuva, é natural que tenha menos gente, mas a galera vai assim com uma gana, assim, uma coisa no último com chuva teve 250 pessoas. E assim, choveu de manhã, choveu de tarde, choveu de tardezinha, a previsão dizia que ia chover de noite e tinha 250 pessoas. Então, assim, é natural que menos pessoas vão, a gente super entende, mas assim, quem vai assim com uma energia dobrada, parece que para compensar, né? E eu tenho que agradecer, João, eu vou aproveitar o espaço, agradecer os teus apoiadores aqui, depois tu vai citar eles, assim, agradeço junto, mas eu tenho que agradecer ao Kron, o grande apoiador Vamos pro Corre, eles nos depositam uma confiança, assim, então Karina, o corpo médico do Kron, muito obrigado pela confiança, Raquel Miorando, da Prudential Seguros, Raquel, obrigadão pelo apoio, Living Imóveis, ali o Darote, ele é gurizada, muito obrigado pelo apoio de vocês, o Ponto da Bike também, que agora tá entrando forte. Tem mais um apoiador que eu não posso anunciar, mas assim, mais um apoiador bem legal que está entrando. Então, assim, o pessoal, obrigado pela confiança. O Vamos pro Corre quer levar... Incentiva as pessoas a se exercitarem, né? A fazer um esporte. Não gosto de caminhar, não gosto de correr. Cara, vai jogar tênis, faz uma academia, faz um beach tênis, faz alguma coisa. Sai do sofá, né? Tem muita gente que faz outros esportes e participa do Vamos pro Corre e diz assim, Dani, o meu esporte melhorou depois que eu comecei a correr na quarta de noite. Né? Então também tem essa questão de melhora de performance para quem quer performar em outras coisas. E tá todo mundo convidado. Vamos pro Corre Oficial, toda quarta-feira, 19h30. Este é o Daniel Lentz participando conosco, obrigado. Gostou do vídeo? Compartilha, comenta, né? Inclusive se inscreve no canal, né? Deixa aqui o seu like, porque são histórias como essa que a gente gosta de trazer para o podcast, né? Cada um com a sua história, sua característica, sua superação e, é claro, nós aqui do outro lado só aprendemos. Obrigado, Daniel, né? Obrigado e parabéns por tudo que tem feito aí. Quem será que vai estar sentado nessa cadeira na próxima semana? Bom, aí vai ter que assistir e se inscrever no Eu Podcast.